Bom dia, meus queridos. Eu tenho acompanhado na rede social, desde a internação do Santo Padre, o Papa Francisco, a manifestação de grupos que rezam e pedem a cura do Papa, e surpreendentemente eu comecei a ver alguns grupos e mensagens de ditos cristãos e alguns ditos católicos totalmente perdidos, porque já o deixaram de ser há muito tempo, pedindo a morte do Papa. E isso tem me deixado escandalizado e ao mesmo tempo com muita vergonha de vocês. Porque em tempos de divisão, quando a sombra da política vazia e das ideologias burras se impõe sobre a fé, nós testemunhamos um fenômeno aterrador. É isso que nós temos comprovado. Cristãos que desejam a morte do Papa Francisco, amaldiçoando, ultrajando a sua missão de sucessor de Pedro. Esse espetáculo de ódio revela algo mais profundo do que uma mera discordância teológica ou pastoral. Isso tudo expõe uma deformação espiritual que Santo Agostinho já denunciava no século V, quando ele escreveu A Cidade de Deus. O Papa Bento XVI, nosso último pontífice antes de Francisco, com a sua argúcia teológica, desmascarava no seu confronto com a ditadura do relativismo. Curioso que desde os tempos apostólicos, os sucessores de Pedro foram alvo de ataques não apenas dos inimigos da igreja, do Império Romano, que matava, mas também daqueles que se diziam cristãos. O próprio Santo Agostinho, no século V, advertia contra os que estão na igreja, mas não são da igreja. Esses são os que preferem as suas próprias paixões e opiniões ao magistério da igreja, que rejeitam a unidade em nome da sua própria visão apodrecida da fé. Bento XVI, no seu pontificado, também percebeu essa tendência perigosa dentro da igreja e sofreu. Ele falava sobre a rebelião disfarçada de ortodoxia. Ele apontava que existem católicos que substituem a fé pela política e fazem de sua visão pessoal um dogma inquestionável. Tais pessoas não buscam a verdade. Elas buscam uma igreja moldada à imagem dos seus próprios desejos e ressentimentos. O Papa Francisco, goste você ou não do seu estilo, ele é o sucessor legítimo de Pedro. Quem deseja a sua morte ou o amaldiçoa, revela algo perturbador. Não é zelo pela fé, mas é coração endurecido, consumido pela soberba e pela raivinha política. Santo Agostinho ensinava que a verdadeira fé se manifesta no amor e que aqueles que odeiam e amaldiçoam engrandecem a si mesmos em detrimento da caridade. Cristãos que se alegram com a possível morte ou agonia de um Papa não estão servindo a Cristo. Estão servindo ao espírito da divisão, que é obra de quem divide? O diabo. O Papa Bento XVI reforçava essa ideia sempre, principalmente quando ele escreveu a sua carta Spes Salvi, ao dizer que quem crê nunca está só, pois a fé é comunhão, é unidade e não um tribunal de condenação pessoal. Os que atacam o Papa Francisco com ódio se revelam como verdadeiros anticristãos. Eles não são anticristãos meramente por conta do ódio, não porque discordam do Papa Francisco, mas porque rejeitam a essência do Evangelho. Se dizem defensores da igreja, mas traem a sua própria alma. Se dizem católicos, mas amaldiçoam aquele que nosso Senhor Jesus Cristo confiou para apacentar suas ovelhas. Santo Agostinho, ao falar dos donatistas, um grupo católico cismático do século V, que se considerava o verdadeiro remanescente fiel da verdadeira Igreja de Cristo. Século V, Santo Agostinho advertiu: não pode ter Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Os católicos que amaldiçoam o Papa Francisco são idênticos aos donatistas, ao colocarem-se como juízes da Igreja, condenando a autoridade instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Bento XVI sofreu muita perseguição. Por isso ele alertava contra esse tipo de mentalidade sectária, dizendo que a igreja não é um projeto humano, que nós podemos moldar segundo o nosso gosto, mas é um mistério que nos precede. Isso ele escreveu na encíclica Deus é Amor. Portanto, rejeitar o Papa não é apenas um ataque a uma pessoa com dignidade, mas é um ataque ao próprio mistério da igreja. Ser fiel à igreja não significa concordar com tudo cegamente, mas significa permanecer na comunhão, mesmo quando existem dificuldades, mesmo quando nós não entendemos. O verdadeiro católico não é aquele que idolatra o Papa,
mas é aquele que reconhece nele o vigário de Cristo e reza por ele, mesmo quando se tem muitas críticas. Santo Agostinho também ensinava, e essa frase precisa ficar clara nas nossas mentes. Onde está Pedro, aí está a igreja. Santo Agostinho escreveu isso no seu tratado sobre o Evangelho de São João. E o Papa Bento XVI reforçava isso ao dizer que a unidade da igreja se baseia não nas nossas opiniões, mas na verdade de Cristo, que foi confiada ao sucessor de Pedro. Portanto, quem deseja a morte do Papa Francisco, quem o amaldiçoa e o insulta, está fora da verdade de Cristo. Não são herdeiros da fé, são filhos do diabo, do divisor, porque vivem da divisão. O seu cristianismo não é aquele nem de Agostinho nem de Bento XVI, mas é um cristianismo simulacro de fé, destituído de amor, inflado de orgulho, de empáfia. Que os verdadeiros cristãos, em primeiro lugar, rezem e intercedam, porque no final, como bem dizia o meu amado Bento XVI, o amor é a única luz que ilumina continuamente esse mundo que já está no escuro. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, e vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade